Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor nos traz e nos recebe de braços abertos todos os dias. Obrigada, meu Deus, porque este encontro, ele não podia mais ser adiado. Te agradeço, Senhor, pelas bênçãos, pelas graças recebidas, pelas tribulações enviadas, Senhor. Que tudo seja para te glorificar, te honrar e transformar minha vida e a vida daqueles que estão aqui conosco, configurar nossas vidas a Cristo, mudar, transformar tudo que somos, para que só reste Jesus no nosso coração. Restando Ele, tudo mais será acrescentado, tudo mais. Boa tarde, meu irmão, minha irmã, quanto tempo. Enfim, né, em tempos de rosário fica difícil gravar a leitura orante, mas Deus nos traz de volta para o caminho. Essa é a palavra, essa é a beleza. Ele está sempre de braços abertos, como o pai do filho pródigo, ele está sempre de braços abertos para nos receber. Isso e essa decisão é importante ser tomada enquanto temos tempo, né? As leituras que a igreja nos traz hoje estão em Zacarias 8, do 20 ao 23, o Salmo é o 86, entre parênteses 87, e o Evangelho é o de Lucas 9, do 51 ao 56. E o Espírito Santo, de modo muito generoso, toca no meu coração hoje, que a palavra que ele tem para nós é: alegre-se de voltar para casa. Olha que providencial. Não só as leituras, mas como a inspiração do Espírito Santo, né? Depois de já alguns dias sem eu gravar a leitura orante, como me fez falta. Então, a primeira leitura, ela vai nos dizer, né? Em Zacarias, a profecia de Zacarias, ela é uma profecia que vai trazer esperança para um povo que estava desanimado. O contexto dela é o exílio da Babilônia e foi um exílio muito difícil, né? Muitos ali de Jerusalém foram privados de estar em Jerusalém, levados para a Babilônia, e ali eles não tinham liberdade do culto a Deus. Eles estavam longe de Jerusalém, que naquela época, para o povo judeu, Deus habitava ali no templo. Era a morada de Deus, era verdadeiramente a morada de Deus, onde a Arca da Aliança estava, né? Onde Deus falou que eles tinham que ir até lá, e esse povo estava privado de ir. E ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, eles também, na Babilônia, eles viviam o paganismo. Junto com o paganismo, durante muitos anos, eles viviam junto com o paganismo, vendo todo aquele povo prestar culto a outros deuses, né? Muitos fraquejaram. Então, Zacarias vem trazer uma profecia de esperança e de fidelidade também. Imagina você ali desanimado da caminhada, vem alguém que te fala: levanta, fica firme, seja fiel, porque muitos virão de grandes cidades. Me chamou muita atenção quando Zacarias fala muitos virão, muitos povos virão, né, de muitas cidades, porque ele usa o verbo, o virão, não dizendo como o povo está longe, muitos irão até lá, não, virão. Então ele já está ali transmitindo a ideia de que o povo já está na casa deles, em Jerusalém, e muitos virão estar com eles, né? Isso me chamou muita atenção. Já é o sinal da esperança, né? Ele não disse muitos irão até lá em Jerusalém, não, muitos virão encontrar com eles, né? Para orar na presença de Deus. O templo era a presença de Deus, embora ele tivesse sido destruído, né? Não é à toa que Jesus disse: derruba este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Não era um templo de pedra, mas era o templo do próprio Deus, era a casa do próprio Deus, o coração do próprio Deus que eles habitariam, né?
Jesus veio trazer toda essa dimensão, mas ainda estamos lá em Zacarias, né? Então, ele vai continuar na profecia. Muitos virão para orar na presença de Deus, e aí, já passando por essa mensagem de esperança, então, passando por todos esses tempos difíceis, né? Eles escutarem uma promessa, como é bom quando a gente chega para um amigo e fala, nossa, tá tão difícil, tô com tanto problema, isso, ele dá uma palavra de esperança. Ele traz ali, olha, mas Deus está contigo, tá difícil, mas segura firme. Deus está contigo, levanta, tenha ânimo. Então, Deus estava mandando ali uma injeção de ânimo para aquele povo que já estava sofrido, né? E aí, e trazendo a esperança da liberdade, né? Eles ali não estavam em liberdade, que nos dá muito essa ideia que o mundo acha e que tudo pode é quando eu tenho liberdade. Não, liberdade é saber que tudo eu posso, mas nem tudo me convém, então eu escolho. Isso é liberdade, não é poder tudo. É decidir dentro do tudo o que eu quero fazer. Ai, isso é muito lindo, hein? Isso é muito lindo. Assim também, então, somos nós, né, nesses tempos difíceis. E que importante que é buscarmos, né, essa esperança e encontrarmos em Deus o nosso refúgio certo. Meu refúgio não está numa estabilidade financeira. Não tá. Ajuda? Ajuda. Mas não pode ser o que vai me amparar, o que vai me sustentar. Não é a rocha firme que vai me sustentar. Pode me sustentar por um tempo, mas se eu não entender que o vazio da minha existência só será preenchido por Deus, enquanto eu não entender isso e continuar preenchendo minha vida com coisas vazias, materiais, eu vou continuar num estado de desesperança. Então ele diz, e aí quando ele diz muitos virão orar ao Senhor, ele está dizendo da conversão, a conversão de muitos, movimentos grandes de conversão que Deus vai trazer e atrair. Então, não era mais só eles, mas muitos. Em algum momento da passagem ele fala assim, e todos serão acolhidos. Que maravilhoso, isso é muito maravilhoso, pensar na esperança e na conversão. Não só de quem estava fora de casa, mas quem já tinha saído da casa e precisava voltar. Por isso que o Espírito Santo hoje nos diz, alegre-se de voltar para casa, porque sempre é tempo e Deus está sempre de braços abertos nos esperando, com o coração arrependido e humilde. Olha como isso é importante para a gente, né? Então ele também está falando que em tempos de dificuldades, como é importante fazer a penitência, e essa palavra foi importante para mim hoje, porque eu me propus uma penitência, porque as causas que só Deus pode agir em tudo é a oração e a penitência. Mas a gente não pode, em tempos de penitência, fazer como Jesus falou, né, lá, mas não façam cara feia dos sacerdotes, né, quando estiverem fazendo jejum, alegrem-se, porque fazer um sacrifício por Deus é alegria. O sacrifício de Deus para nós foi a vida do seu próprio filho. O sacrifício de Jesus foi aceitar ser o cordeiro do sacrifício. Então, ele então vai dizer que em tempos de dificuldades, que era o que eles estavam passando, que fizessem penitência e acreditassem e tivessem alegria nessa palavra de salvação. Essa palavra de salvação é a profecia que Zacarias está mandando ali para o seu povo. E muitos virão para louvar a Deus, e o fruto do Espírito Santo, ele vem em forma de alegria. Quantas vezes já passamos por desesperança, tristeza, e o sorriso nos some, e a alegria nos some, mas o Espírito Santo nos convida a alegrarmos na esperança. Enquanto não chega a nossa graça, a nossa bênção, continuemos alegres,
Isso confunde o inimigo na nossa vida. E isso adianta a nossa bênção. Se eu sucumbo, eu estou atrasando a graça de Deus na minha vida, porque eu estou apostando na derrota e não na vitória. Ui! Ai, olha que interessante. No exílio, muitos foram para a Babilônia, mas muitos ficaram em Jerusalém. E os que ficaram em Jerusalém, o que aconteceu com eles? Será que ali todos estavam plenamente na alegria, felizes? Claro que não, eles tinham irmãos fora da unidade, né? Mas também, não só por isso. E aí eu fiquei pensando assim, a minha alegria e a minha esperança depende da condição que eu estou? Depende do lugar que eu estou? Ou depende do que eu alimento de Deus na minha vida? Do que eu quero transformar na minha vida para refletir a presença de Deus? Então, porque às vezes a gente põe umas condições. Eu só vou ser feliz. E eu não estou falando eu estou falando da alegria, tá? Do Espírito Santo. Estou falando da felicidade, esse sentimento momentâneo que a gente passa, que ele não é constante e nem é eterno. E nós não precisamos nos iludir com isso, que já sabemos, né? Mas eu estou falando disso, assim, o que eu ponho em condição da minha vida em que eu só vou ser feliz se isso acontecer. Deus não é nosso mordomo para ficar, mas Deus ainda não me deu minha graça. Mas você está pronto? Eu estou pronta para a graça? Deus já me deu na cara, dizendo, você não está pronta. E aí? As graças estão aqui, prontas? Quantos raios das mãos de Nossa Senhora das Graças estão apagados por graças que eu não pedi? Por graças que eu não estou pronta para receber? Né? Vamos esvaziar o estoque de graças do céu e nos preparar para receber todas as graças que tem reservado para nós, né? A promessa é que não só o templo será reconstruído, mas que muitos chegariam. O templo de Deus hoje, nós temos ele acessível, as igrejas de fácil acesso para a gente, mas naquela época não. Deus morava no templo de Jerusalém, né? E hoje Jesus está nos esperando em cada igreja. Por que somos tão ingratos que não vamos até Ele? Né? Por que o dom da vida não nos alcança a ponto de sentir essa fome de Deus? A ponto de ser saciado com um sacrifício? Olha só. Ai, isso é muito bonito. Saudade de fazer leitura orante que eu estava. Mas ele diz então que muitos mais virão, porque Deus, ele não nos deixa caminhar sozinhos. A caminhada de fé, ela nunca é feita sozinha. Agarra na mão de quem caminha com Deus, de quem caminha para Jesus, de quem quer andar junto com a Nossa Senhora, porque ela que andava com Jesus. A caminhada sozinha, a caminhada de fé sozinha é uma caminhada mais difícil, porque o inimigo pode soprar bobagens na nossa cabeça e eu não vou ter ninguém para me alertar. Isso é lindo, né? Só a primeira leitura já foi quase tudo. O Salmo vai nos falar, o Senhor ama a cidade que Ele fundou, Ele ama, Jesus ama a igreja que Ele sonhou e desejou. Olha isso, hein? De ti anuncia um glorioso destino, que é a profecia de Zacarias lá. E o Salmo ainda vai falar, ajuntarei muitos, e todos serão inscritos como povo de Deus, o povo pagão convertido. O povo judeu que crê em Jesus Cristo, né? A conversão de muitos. E todos se alegrarão. Essa é a mensagem do Salmo. E todos se alegrarão, porque todos estarão voltando para casa. Por que voltando para casa? A casa é Deus que nos criou. E se um dia Ele nos criou, é para Ele que nós temos que voltar. Então sempre vai ser uma volta para casa. Ou nós estamos perdidos, ou estamos voltando para casa. Qual caminho você quer fazer? Eu quero fazer o caminho de sempre estar voltando para casa e permanecer nela o máximo de tempo que eu puder. Glória a Deus. O Evangelho, então, ele vai falar que Jesus, então, ele sabe que o tempo dele ir para o céu está chegando. E aí ele decidiu, então, subir para Jerusalém.
ele está consentindo como um cordeiro quando vai para o sacrifício. Ele está consentindo, sim, tá no tempo de ir. Então, ele decide ir para Jerusalém. Mas olha o que ele faz, curioso, né? Nada é à toa. Ele decidiu, então, ele mandou alguns discípulos à sua frente, né? Alguns dos apóstolos à sua frente, para preparar a sua ida. Quando eu li isso, eu pensei, gente, mas quando ele morreu, ele disse que ele ia à nossa frente. O que ele está nos ensinando aqui? Que alguém vai na frente para preparar. Mas os discípulos falharam. Jesus não falhou. Ele foi à nossa frente para preparar nosso caminho. E ainda completou, e mandarei o Espírito de Deus, né? Bom, então continuando, né? Como eu já falei, eles passaram por Samaria. Samaria era lugar de um povo impuro. Impuro no sentido que não era um povo já misturado com práticas pagãs, práticas emboladas de várias culturas, né? E os samaritanos, então, não aceitaram receber Jesus. Não aceitaram receber Jesus. Olha só, né? Em Belém, lugar da terra dos judeus, né? As portas foram fechadas para Jesus nascer. Aqui, na hora dele morrer, numa cidade pagã, mas que Jesus havia feito muitos milagres e estado lá. As portas também foram fechadas para recebê-lo. Então, os samaritanos recusaram Jesus. Quando fala assim, para preparar a sua ida, Jesus, ele sabia tudo o que ia acontecer, ele não precisava de mandar ninguém à frente dele. Mas por que ele queria mandar à frente? Porque toda caminhada que Jesus propõe é uma caminhada de aprendizado. Eles tomaram portas na cara e aquilo ali era para ensiná-los alguma coisa, né? E ao mesmo tempo, ele queria que eles aprendessem, que eles vivessem essa experiência para que Jesus pudesse falar do que mais ele queria que eles aprendessem, do amor ao outro, mesmo que não me agrade. Porque Tiago e João queriam mandar jogar fogo. Senhor, podemos mandar jogar fogo e destruir eles? Jesus repreende. Não. Você tem que amar seu inimigo. Nossa. E aí, então, para que eles entendessem que a essência de receber Jesus é o amor. Eles também estavam de coração fechado para receber a Deus, para receber Deus através de Jesus. Não eram só os samaritanos que estavam de portas fechadas. Tiago e João também estavam de coração fechado para receber o verdadeiro evangelho. Meu Deus! Eles não tinham entendido com quem que eles andavam e pensavam só na vingança, na resposta. É alguém que te provoca no trânsito, você provoca mais ainda. O que marca a nossa diferença como povo de Deus? É quando a gente dá uma resposta que não é o que o mundo espera. É uma resposta que desarma a violência, desarma a continuidade da briga, né? Então, resolvido isso, eles foram para outro lugar. Por quê? Porque sempre Jesus nos dá a chance de recomeçar. Porque Ele sempre nos dá a chance de voltar, de entender que portas estarão fechadas, mas não é isso que vai mudar a minha essência. A minha essência não pode ser mudada porque eu estou longe da minha casa, como foi na primeira leitura. A essência, ela tem que permanecer, porque quem nos habita é o próprio Criador. E essa porta não pode ser fechada. Jesus não veio para destruir. Ele veio para salvar. Na primeira leitura a gente vê isso. Porque todo o Antigo Testamento prefigura Jesus. Pode ter certeza. Então nós precisamos de passar por coisas no mundo. As coisas que a gente passa no mundo, nós precisamos colocar em nós o crivo do Evangelho.
O mundo vem até mim. O que eu faço com isso é que vai marcar a minha posição de quem decidiu, na liberdade, caminhar com Jesus. E aí, como está indo nossa caminhada? Desculpem o longo tempo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Alegre-se de voltar para casa, sempre. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós.